Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada a todos por terem aceitado, por aceitar o convite do Notícias de Famalicão para participar deste debate. Inicialmente, íamos ser os primeiros, receberam o convite em agosto, não é? Por força das circunstâncias, acabamos por ser os últimos, porém não menos importante. Afinal, é o último grande debate antes do ato eleitoral deste domingo. Foram convidados os 7 candidatos. O Dr. Mário Passos informou que por questões de agenda não poderia estar presente. Salientamos o quanto seria importante contarmos com os 7 candidatos e, portanto, a cadeira dele está ali guardada. Se ele aparecer, não tem problema, a gente aperta aqui um pouquinho e ficaremos os 7 juntos. Entretanto, vamos continuar em respeito aos formalicenses que querem conhecer as propostas e as ideias dos candidatos e, claro, a vocês que aceitaram esse convite. Vamos fazer uma pergunta sobre algumas das áreas essenciais. Obviamente não conseguiremos falar de tudo. Eu agradecia que fossem respostas sucintas para que a gente consiga abordar o máximo de temas possível. Fizemos um sorteio antes de começarmos e então quem vai começar a responder nesta primeira pergunta é o José Bilhoso, que é o candidato da Iniciativa Liberal. E a pergunta é sobre habitação. A valorização imobiliária de uma zona urbana, como nós sabemos, costuma provocar a deslocação dos residentes com menor poder aquisitivo, menor poder econômico, para outros locais. E a verdade é que é cada vez mais caro viver em Famalicão, não apenas na cidade, mas também em algumas freguesias. Em contrapartida, o número de desempregados subiu. Dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional mostram que, comparativamente, o final de agosto com o mês de julho, o número de desempregados aumentou, o poder de compra tem diminuído, e tudo isso interfere, como é óbvio, nas questões de habitação. Há dias, no âmbito da campanha eleitoral, um candidato fez referência e falou, no âmbito da habitação, até numa possível desafetação de parcelas de terrenos agrícolas para a construção de habitação. Eu pergunto, é preciso chegar a esse ponto para resolver o problema da habitação em Famalicão? Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Famalicão tem não tem um problema demográfico, é um concelho que tem a população diminuiu do último censo para o censo feito em 2021, pouco, mas diminuiu. E temos um problema também de envelhecimento da população. Há menos jovens, há mais pessoas de idade, ou seja, a natalidade tem sido baixa e temos também jovens que se deslocam para fora do concelho. É um concelho que, como podem ver aqui neste gráfico, isto é a evolução do poder de compra. De 2015 para a frente, o poder de compra está estagnado. As pessoas ganham pouco e as coisas estão mais caras e o poder de compra não tem crescido, tem estagnado. E de facto a habitação está mais cara. Está mais cara porque os materiais estão mais caros, os impostos também associados à construção são valores proibitivos, o arrendamento também está muito caro, só em impostos são 28% com a taxa de liberação. E agora está-se até a discutir no Orçamento de Estado se há de haver um englobamento das rendas. E qual é a proposta para resolvermos isso? Vou só terminar, desculpem. O que fará com que as rendas ainda fiquem mais caras, porque se o inquilino é obrigado a pagar 28%, já muito dinheiro está a pagar ao Estado. Se porventura passarmos para o englobamento de rendimentos, podemos chegar a taxas de 48%, o que é uma loucura. Já passamos de um minuto, é preciso mesmo concluir. Nós temos que facilitar a construção, reduzindo os impostos, por exemplo, isso faz na questão da reabilitação, baixando a taxa do IVA. A IVA pode ser perfeitamente uma taxa reduzida, como acontece nas zonas urbanas das grandes cidades, mas temos sobretudo de evitar que haja uma deslocação e concentração das populações dentro do próprio município por falta de infraestruturas em determinadas zonas. Se toda a gente quiser viver na cidade, o preço da vivenda na cidade aumenta. Se as pessoas, em vez de por exemplo, Ribadar, vamos lá chegar, vamos chegar nas freguesias. População, aí não terá aumentado tanto a habitação, por isso o mercado tem que funcionar e as pessoas têm, sobretudo, que ganhar mais dinheiro. Miguel, e quais são as propostas da CDU na área da habitação?
Boa noite a todos e a todos os colegas presentes e a todos aqueles que nos estão a seguir. Eu direi que o preço da habitação e das rendas, quer na cidade, direi mesmo em todo o concelho, são de facto demasiado altos, se não mesmo proibitivos. E direi, e faço uma pergunta, qual é o casal de jovens trabalhadores, até da classe média, que tem capacidade financeira para se fixar na nossa cidade? Não tem capacidade. Aliás, numa recente reunião, eu tenho visto nos vários debates com o Sr. Presidente da ACIF, e ele, com alguma preocupação, manifestou-nos desagrado pelo facto do centro da cidade estar a ficar desertificado. E está a ficar desertificado porquê? Precisamente porque as rendas são excessivas e as habitações têm preços... E qual é a vossa proposta, então, para resolver isso? A nossa proposta é o seguinte: nós entendemos que a Câmara tem sido pouco interventiva neste setor. Pouco interventiva no sentido de, porque poderia juntar esforços junto das entidades construtoras, até das entidades imobiliárias, no sentido de conseguir preços mais baixos, mais acessíveis, mais controlados, para que os famalicenses, para que as pessoas se pudessem fixar na cidade. As nossas propostas é o seguinte: nós entendemos de que a Câmara também tem o poder e o dever de, junto à sociedade civil, desenvolver esforços no sentido da criação de cooperativas de habitação. Porque estamos convencidos que, se fosse possível, e é possível, a constituição, a criação de cooperativas de habitação, estamos convencidos de que, digamos, a participação da Câmara Municipal, os preços seriam mais justos, mais controlados. Que as pessoas podem saber em mais detalhes consultando o vosso programa. Só para terminar, que há programas no âmbito nacional, da Administração Central, há programas de apoio à habitação, programas esses que a Câmara pode aderir e daí garantir o financiamento necessário para a construção de habitação a preços controlados, justos e acessíveis. E em relação às rendas, o envolvimento das rendas que está a ser negociado entre a CDU e o Partido Socialista? Bom, vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo candidato e, lembrando, no âmbito de Famalicão, porque o Conselho é grande, é vasto, é diversificado e o nosso tempo, por outro lado, é curto. Eduardo Oliveira, no âmbito da habitação, quais são as propostas do Partido Socialista? Bem, desde já eu gostava de agradecer a Luís Famalicão pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje presente, para poder falar um pouco do programa do Partido Socialista e aquilo que o Partido Socialista defende para o futuro do Conselho de Famalicão. Cumprimento todos os presentes, todos os candidatos e caro os telespectadores que neste momento estão-nos a seguir através das redes sociais. Antes de lhe falar sobre a questão da habitação, eu gostava de deixar aqui uma parte de uma situação que me deixa um bocado aborrecido, porque, primeiro, felicitar todas as candidaturas pela forma positiva e a forma como se apresentaram nestas autárquicas, e penso que estamos todos parabéns da forma como temos o nosso programa sem ataques pessoais, e andamos aqui na política que não interessa, a política é esta, que é defendermos os nossos programas e aquilo que nos for o futuro da comunidade. E também lamentar que o município utiliza os próprios meios do município para fazer campanha pela coligação, como vimos recentemente, através do e-mail institucional da Câmara, enviar... Vamos ter aqui uma questão sobre transparência. Mas gostava de deixar esta parte que deixa um pouco aborrecido, porque a política não é isso, e depois há muita gente que desacredita de participar na política, e a nossa função, a nossa responsabilidade é que ativar as pessoas a participarem ativamente na política, porque a política é de todos. Relativamente à questão da habitação, temos consciência que o Conselho, no último censo, perdeu 0,3%, é uma porcentagem mínima, mas é um sinal que o Conselho perdeu, ao contrário dos outros anos que ganhou. E isso preocupa-nos porque também no trabalho que nós temos feito de porta a porta, junto da nossa comunidade,
Temos muita gente que se manifesta triste, desagradada, por os seus familiares não poderem ficar no Conselho de Famalicão porque não têm condições em termos neste momento, de suportar a despesa de renda fixa. E quais são as vossas ideias? Neste momento, aquilo que nós defendemos é assegurar renda habitação acessível, rendas a custos controlados e na questão da vertente social, do programa de primeiro direito que neste momento o Governo está a pôr em prática. E tudo isto é possível através do PRR, que é uma parte fatia do PRR que é para o investimento na habitação acessível. E claro que nós estamos preocupados com isso, porque queremos assegurar que a nossa comunidade fique em Vila Famalicão. Também temos por objetivo atrair mais gente para Vila Famalicão e isso só é possível se nós tivermos condições. Tanto condições que é tanto habitação, porque neste momento temos de ter consciência que as casas são caras, a renda está superior muitas das vezes ao ordenado mínimo e claro que é insuportável para a nossa comunidade suportar uma despesa dessas. Obrigada. Mas além da habitação também há parte da vertente residencial estudantil que também é importante nós nos preocuparmos para garantir que o ensino superior se mantenha em Famalicão, para garantir o ensino superior de proximidade aos nossos filhos e também é uma forma de atrair a comunidade para o Famalicão e é uma forma de nós também fortalecermos o desenvolvimento económico do Conselho. Ou seja, na habitação há muita coisa para ser vista no programa do Partido Socialista. Já está vista. E do Chega, quais são as propostas nessa área, Vítor Meira? Antes de mais, boa noite a todos e obrigado ao Famalicão pelo convite. Realmente concordo com o Eduardo, tem sido muito bom, estes debates têm sido muito bons para toda a gente ficar esclarecido e não tem havido, graças a Deus, ataques pessoais e toda a gente se tem dado muito bem. Em relação à habitação, o nosso programa é muito específico nesse aspecto. Temos alguns pontos essenciais. Primeiro, a habitação, a construção de custos controlados. O Estado e a União Europeia têm essa capacidade de financiamento e os municípios são uma das entidades que podem aceder a esses financiamentos para a construção de habitação a custos controlados, quer para venda, quer provavelmente também para arrendamentos. E isso é muito importante porque é uma forma também, e queremos nós entender com isso, que poderá regular um pouco as rendas e os custos de venda das habitações aqui em Famalicão. Obviamente que nós temos visto também uma situação muito grave, que é todas as aldeias, todas as freguesias da periferia do Conselho têm vindo a perder habitantes, umas mais do que outras, mas geralmente quase todas elas têm vindo a perder habitantes. Mas têm vindo a perder habitantes não para fora, muitas das vezes, do Conselho, mas sim para o centro e a periferia da cidade. E isso quer dizer que nessas freguesias não existe construção, não existe habitação suficiente para as pessoas poderem se fixar lá. Ou não existem serviços, como disse o José também. Sim, nós também não somos talvez, provavelmente um misto das duas coisas. Mas se eu pudesse terminar só, este conselho também não é um conselho modelo alentejano, que as pessoas têm que andar 50 km para chegar à cidade capital do concelho. É um concelho que é vasto em população, é um concelho vasto em indústria, mas chega-se rapidamente da periferia ao centro, chega-se muito rapidamente. Também não vou por aí, por essa situação, mas realmente as pessoas tendem a vir mais para o centro da cidade porque a construção está a ser realizada mais perto da cidade. E é isso que nós temos visto ultimamente. Outra situação que nós também temos no nosso programa é um apoio financeiro temporário para o arrendamento, ou seja, pessoas que tenham perdido rendimentos nos anos de pandemia, nesta altura de pandemia, e que não tenham capacidade para cumprir com os valores das rendas. Então, temporariamente, no nosso programa, temos essa situação de um financiamento de arrendamento temporário para as pessoas. Mas também um minuto não chega para tudo. Para tudo. Mais uma vez, consultem os programas. Vamos deixar isso. Vamos avançar então agora para a Sandra Pimenta, do PAN.
habitação, o que é que propõe? Muito bem, começar por cumprimentar todos os candidatos e agradecer ao Notícias de Famalicão, que realmente foi o primeiro jornal que nos contactou e que nos convidou para um debate com todos os candidatos. E cumprimentar também quem nos acompanha lá em casa. Desde logo, dizer que em termos de habitação nós queremos garantir no orçamento municipal uma verba para o atendimento de jovens e famílias monoparentais, sendo que esta parte das famílias monoparentais é extremamente importante para nós, porque sabemos que essencialmente as famílias são compostas por mulheres, e sendo o nosso município, o município da zona do Ave, com a maior disparidade em termos salarial, em relação e estamos aqui a falar de diferenças de 300 euros em termos de aumentos, que têm vindo a aumentar, portanto consideramos que é essencial garantir desde logo no orçamento municipal uma verba para apoiar as famílias monoparentais. Depois também, antes de começar a falarmos em construções novas, perceber que tipo de edifício é que nós podemos reabilitar para a habitação, até porque nós sabemos que entre 2011 e 2017, em termos de construção, em 100%, 90% é construção nova e só 10% diz respeito à reabilitação. Portanto, consideramos que é essencial perceber que imóveis é que nós poderíamos transformar em habitação. Depois, outra situação, e dou um exemplo da minha freguesia, portanto, tudo que são loteamentos que estão a ser construídos, a Câmara tem que ser ela própria um agente. Para nós não faz sentido estarmos a assistir à venda de lotes de terreno, eu diria a preço de chuva, não é? Tendo em conta o preço do metro quadrado em Famalicão, para depois se construírem construções, portanto, habitações de luxo. Consideramos que é essencial que também nestes empreendimentos a Câmara se torne agente e garanta habitação acessível, quer seja para depois para venda, quer seja para o arrendamento. Até porque nós temos também que pensar aqui que há muitas situações, nomeadamente a população mais vulnerável, que precisa destas respostas e precisa de respostas de emergência e respostas de transição. Só para concluir, em relação à habitação, é essencial garantirmos a eficiência energética das habitações, portanto a Câmara tem também que, no fundo, unir-se aqui de apoios para as pessoas poderem fazer esta transição energética e também algo que é muito importante para nós, que é criarmos apoios para que as casas possam ser adaptadas à pessoa com deficiência, porque sabemos que muitas vezes... Também vamos chegar lá nas pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Paulo, habitação por bairro. Boa noite, agradecer ao convite do Notícias de Famalicão, saudar os restantes candidatos e as pessoas que nos possam estar a ver e ouvir. O Bloco tem a proposta de habitação pública. É manifesto que o mercado, na sua mão invisível, não satisfaz, longe disso, as necessidades, no caso concreto, da população famalicense, e que há um déficit nítido de habitação pública, nomeadamente neste concelho, e entendemos que tanto a administração central como a administração local devem ser agentes que permitam a habitação condigna a todas as pessoas e, portanto, criando e fortalecendo programas que já estão em vigor e ao abrigo deste famoso PRR que tão ansiosamente aguardamos, permita que haja construção e venda a preços populares e atendimento aos preços populares que permitam às pessoas, nomeadamente os jovens, em processo de autonomização, de estabelecimento de agregados, permitam ter habitação. Falou em fundos europeus, permitam-me, assim, já trazendo aqui o assunto para outro pronto, há alguns anos havia, por exemplo, financiamento europeu, bastante, aliás, porcentagem, por exemplo, para o saneamento. Mas o fato é que de eleição em eleição, saneamento é sempre tema nas autárquicas de Famalicão. Miguel Lopes, quando é que o Conselho vai ter saneamento a 100%? Saneamento básico para todos, nas 34 assembleias, freguesias, freguesias, em todas as ruas. Quando, poderei dizer, agora o que eu sei é que, de facto, muitas freguesias ainda hoje não têm a rede de saneamento concluída. E a rede de saneamento é fundamental para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas, das populações, de toda a comunidade. Bom, o que eu lhe poderei dizer é que comigo, no Executivo Municipal, irei pressionar
irei reivindicar, irei exigir para que a Câmara Municipal, de facto, conclua a rede de saneamento em todas as freguesias, porque, como disse anteriormente, é de facto fundamental, é importantíssimo para a qualidade de vida de todos os famalicenses e para o seu bem-estar. Portanto, serei uma voz ativa e pressionante nessa matéria. Eduardo Oliveira, uma outra questão. Transportes é um assunto transversal. É uma queixa comum em todas as freguesias. Como é que pensa resolver este problema? Pretendo resolver este problema relativamente à questão da mobilidade através de assegurar transportes públicos para todos. Nós só podemos fazer uma coordenação municipal ao serviço da comunidade e a pensar em todos se tivermos vontade e interesse de defender aquilo que é a política que é o bem comum. E por isso, a política tem que ser feita diariamente. Não pode ser feita uma política de eleitoralismo, do caso ao voto. Por isso é que nós não temos, relativamente ao saneamento a 100%, porque só há preocupação de fazer obra a poucos meses das eleições. Isso é preocupante, porque o verdadeiro trabalho político tem que ser feito diariamente. Tem que ser o trabalho de proximidade junto às pessoas, perceber quais são as necessidades das pessoas. Relativamente aos transportes públicos, atualmente, e aquilo que nós percebemos junto dos nossos fregueses, em todas as freguesias onde temos passado, é que as pessoas não têm transportes, não têm, neste momento, atualmente, transportes que possam servir para o encontro das necessidades da nossa comunidade, ou seja, é preciso aumentar o número de horários, itinerários, e ao mesmo tempo facilitar através de informação, através dos meios digitais, fazer o que nós fazemos que é a mobilidade digital, as pessoas através de uma aplicação saber onde se encontra o transporte público que pretende apanhar para poder deslocar ao local que pretende. Relativamente ao táxi partilhado também é extremamente importante, haver um trabalho aqui coletivo do Governo Municipal juntamente com a Junta da Freguesia, para podermos prestar um serviço à nossa comunidade, um serviço sério, um serviço que vá ao encontro das pessoas. Mas esse trabalho terá que ser feito diariamente. E não é pouco mês das eleições dizer que aquilo que não foi feito vai ser feito. E depois, se não for feito, é porque as empresas não concorrem. Isto é o que tem acontecido em Nova Famalicão. Muitas das coisas que não foram feitas, a culpa nunca é do Governo Municipal, é sempre dos outros. E aquilo que é feito mal, também nunca é feito. O problema também não é do Governo Municipal, é sempre dos outros. Isto, ou nós somos sérios e estamos disponíveis para verdadeiramente servir na nossa comunidade e servir de uma forma global, é pensar em fazer um trabalho sério para todos, ou então acontece o que acontece atualmente e temos um trabalho que é feito para alguns. Isso liga aqui na próxima pergunta, que pela nossa ordem é para o Vítor Moreira de Sousa, que é a transparência. Há vários assuntos, várias decisões, não vou listar aqui todos, mas posso dizer, por exemplo, a questão das hortas urbanas, que as pessoas que cultivavam nas hortas foram avisadas assim meio superficialmente, que deixassem de semear, e soube-se que as hortas iam sair, não se sabia para onde, depois souberam que afinal havia sido arrendado um terreno, pronto, uma coisa assim, sem grande informação. As obras um pouco por todo lado, não só as do centro urbano, mas outras. As pessoas queixam-se de não saber exatamente para que a obra, recordo, por exemplo, as obras ali junto à zona escolar, etc. As pessoas dizem que não sabem muito bem o que é, quando termina, para que serve. Pelo menos no Notícias Famalicão recebemos muitos e-mails, muitas mensagens sobre isso. Então, a pergunta é, há assuntos, decisões, vou parar de dar exemplos, né, que não estando em causa os aspectos legais, né, não está em causa aqui se as decisões são legais ou não, partimos do princípio que está tudo bem, são alvo de crítica e preocupação, não nos aspectos legais, mas no âmbito disso que falamos, da participação das pessoas nas decisões, do acesso à informação. O que é que podemos esperar em termos de transparência na gestão municipal se for eleito presidente da Câmara? Olha, antes de mais, não vamos ter arguídos na Câmara Municipal. Isso é um ponto assente. Aquilo parece mais uma lista de supermercado do que outra coisa qualquer. Em segundo lugar, a transparência não diz só respeito àquilo que as pessoas têm que saber de obras ou de outras situações relacionadas com a Câmara Municipal. Tem a ver também com a forma como é gerido o dinheiro público e as contratações públicas. Também vamos por esse aspecto. Obviamente que não há transparência, não há informação
da parte do município. Não há porque também não lhes interessa, nesta altura, estarem a divulgar todas as obras que estão a fazer, senão o portal do município ficava cheio, completamente cheio, e as pessoas iam ficar todas baralhadas. Agora, o grave problema disto tudo, em questões de transparência, é esconder aquilo que deveria ser dito aos munícipes. Esconder que há contratações de pessoas que são criminosas, que foram presas, que foram julgadas e que neste momento estão contratadas pela Câmara e que são arguídas na Operação Éter. São as compras duvidosas de terrenos a ex-presidentes de junta e militantes do PSD, a preços exorbitantes. Ou seja, isso é tudo transparência. Eu não vou muito por a informação das obras, porque... Não, isso foi só um exemplo. As informações das obras é um mal menor. O pior de tudo é aquilo que eles escondem para depois apresentarem depois das eleições. Isso é que é o pior. Eu, sinceramente, tinha vergonha de apresentar pessoas que estão constituídas arguidas em processos de crime e em processos muito graves. 19 crimes, 39 crimes. É muito grave. E na por cima escondem das pessoas. Mas tu mais tarde ou mais cedo sabes. Agora eles querem são os eleitos e depois logo se vê para a frente aqui a comunicação, ou mandam um e-mail do PSD, ou mandam um e-mail da Câmara e depois resolve-se tudo. Agora, connosco não funciona assim. Connosco a transparência é acima de tudo. Somos pessoas sérias. Eu não estou a dizer que, atenção, que aqui não hajam pessoas sérias. Estou a dizer que nós somos constituídos de pessoas sérias, pessoas com caráter, pessoas que não têm o rabo preso, como se costuma dizer no português, a lado nenhum. Querem empresas de construção, querem empresas de consultadoria, querem empresas de advogados. Havemos de ter a oportunidade de voltar para esse tema. Por isso, temos nós é transparência acima de tudo, honestidade, isso é que é. E compromisso, que isso é que é o mais importante. Obrigada. Vamos lá para um novo tema, que agora, pela lista, é a Sandra. Ambiente. Famalicão parece contrariar tendências mundiais no que se refere ao verde. Árvores são cortadas aparentemente de forma muito fácil, ou cortadas ou arrancadas pela raiz. E também vemos espaços que anteriormente eram verdes e que foram substituídos por pedras ou outros tipos de elementos. O que é que podemos esperar de um governo municipal do PAN? Bem, isso é muito fácil de responder, é colocar a palavra sustentabilidade em cima da mesa, mas colocar a palavra com o seu verdadeiro sentido, ou seja, porque o que nós temos visto, e essencialmente desde que começou esta campanha, é uma série de notícias, quase numa limpeza de imagem deste executivo, onde qualquer ação está lá a palavra sustentabilidade colada. E isso deixa-nos, por um lado, satisfeitos porque é sinal que alguém nos está a ouvir, que estamos aqui a pensar a pôr o dedo na ferida, mas por outro lamentamos, e ainda estes dias foi publicada uma imagem com um candidato da coligação com os jovens, em que copos de plástico não faltavam em cima de uma mesa. Portanto, isto é tudo contrário ao que se deve querer para um município. E depois, outros exemplos graves que nós temos no nosso concelho, e posso elencar aqui 2 ou 3, temos o caso das Pedreiras, na Portela, em que o atual candidato da coligação continua a negar que aquele espaço pertence a Famalicão. Achamos isto lamentável, nem sequer conseguimos compreender como é que é possível alguém negar, dizendo que aquilo que não pertence a Famalicão, quando sabemos que aquilo tem área pertencente a Famalicão. Temos e está licenciado. E está licenciado e tem pareceres da Câmara Municipal, portanto isto é inacreditável. E temos o caso paradigmático das hortas, não é? Portanto, isso é mais que exemplo evidente da falta de sensibilidade ambiental e a preocupação com as alterações climáticas que este Executivo simplesmente lhe passa ao lado. E sabendo nós que o atual candidato tem os mesmos dossiês e recebeu a bênção do anterior Presidente, portanto sabemos quais serão as futuras políticas, sendo que, e também num outro debate, em que fomos confrontados que, pelos vistos, Famalicão tem guarda-rios, e soubemos agora, portanto,
um milagre, surgiram aqui guarda-rios depois do PAN começar a falar nessa figura. Curiosamente, disseram-nos que nós não podíamos limpar margens do Rio Pelho. Contactámos a APA para saber exatamente a que se referia o candidato da coligação em relação a isso e tive a senhora, uma responsável da APA, até a agradecer. Se preciso dizer às pessoas o que significa a APA. É a Agência Portuguesa do Ambiente, que supostamente é quem tem que dar o aval para se poder fazer uma limpeza no rio. Deve ser por isso que este executivo, nos últimos 20 anos, nunca quis saber do Rio Pelho e simplesmente não procedeu sequer a uma identificação. Mas eu fiquei sem perceber. A APA disse que pode Pode, sim, pode ser limpar. Portanto, o Dr. Mário Passos pode limpar o Rio Pelho quando quiser. E Mal corria se assim não fosse. Sim, Dizer, exato, mas a partir do momento em que ela recebeu a informação. limpar, não é? Eu Exatamente. passo na rua, vejo o papel no chão e apanho e deito no Sim, de balde de acordo, lixo. não é uma Acho que questão eles têm política, é uma esse questão direito. cidadã. Mas se ela foi interpelada Não, no sentido de dizer que não podia, eu fiquei curiosa de saber. Acho que é Vai a que obrigação de existia todos nós alguma- limpar, quer dizer, O dever de todos nós é não sujar. Sim, em primeiro lugar isso, o dever é não sujar, mais uma Limpar vez que também, sujou, e de limpar limpar também, também. Sim, sabe? sim. Só É para uma coisa que eu concluir vi esta muito questão bem na do Suíça. Rio Pelho, que ele próprio, isto é diário, sofre descargas de saneamento puro. Portanto, ainda a semana E não é passada só que o estive... Pelho, Deixa-me só concluir. aquele afluente que ele tem Deixa-me só também. concluir. Ainda a semana passada organizámos uma limpeza junto às oficinas, gerais, que é ali em Esmeriz, onde está o canil municipal, e aquilo é um esgoto, literalmente um esgoto. Temos que passar para o Paulo. E mudar de tema. Sabe? Paulo, vamos falar sobre as pessoas. E quando falamos de pessoas, é um universo muito grande, então eu tive que segmentar a pergunta. E para o Paulo, vamos falar sobre a infância. O que é que o Bloco propõe para as crianças? Não é novidade, nós temos vindo a falar dessa questão com alguma frequência. Nós achamos que o Conselho deveria ter uma rede de creches bem apetechada, de proximidade às comunidades, em todo o território conseguido. Permitisse que todas as crianças, para além de benefício que as próprias crianças, os bebés, as crianças que vão crescendo, não é? Poderem beneficiar desses equipamentos, todas as famílias, pelo menos com infantes, beneficiariam. Portanto, isso seria uma melhoria de qualidade de vida, um número considerável de famílias famalicienses, e, portanto, nessa rede, o Bloco aposta uma necessidade importantíssima para o Conselho. Priscila, já agora, portanto, só querendo fazer dois ou três apartes relativamente àquilo que se foi falando, e esta é para o Vítor. O Chega a falar de transparência às vezes parece um bocado caricato. Da forma como cresceu, como é financiado, etc. Famalicão. Não, mas às vezes convém ter cuidado com as Não suas sou palavras que se financiado invocam, pela bem, Venezuela, mas chega a nem por invocar Cuba, nem por Coreia. Famalicão, eleições bandeirinhas. autárquicas de Vila Nova de Famalicão no próximo Não, nem domingo. chega a várias. Este debate está a ser transmitido na sexta-feira, último dia de campanha eleitoral. Os eleitores vão ter o sábado de reflexão para analisarem as vossas propostas, pensarem nas vossas ideias, decidirem e votar, que é muito importante, né? Reduzir os índices de abstenção. E, portanto, vamos nos focar em Famalicão. Ainda no assunto pessoas, porque ele não se esgota, voltamos ao José Bilhoto. E eu gostaria de falar especificamente sobre as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou pessoas de mobilidade reduzida, por alguma questão, às vezes até temporária, não é? Estão incluídas... digamos que é uma questão muito vasta. Exato. Eu vou só voltar à questão da transparência, porque eu creio que nós somos um dos que assinamos o compromisso, uma declaração de compromisso autárquica pelo bom governo. Não sei se alguém mais o terá feito, entretanto, temos vindo a... É um tema que nos é muito caro, a questão da transparência e do respeito pelas pessoas e também pelo contribuinte municipal. Pronto, isto já redunda em muitas coisas, até no próprio despesismo da Câmara, que eu acho que é um desrespeito pelo contribuinte, que nós não podemos aceitar.
Só referir Depois- para quem não conhece essa questão do compromisso da transparência, é através de um organismo internacional, não é? Exatamente. E um dos compromissos que assumem é evitar inaugurações perto do... Antes das eleições, antes das eleições, publicar etc. o programa. É o Organismo Nacional da Associação de Transparência agora me recordo. Portanto, há uma Associação Nacional de Transparência e Integridade, e promove essa carta. Sim. E nós, E da qual nós- podemos ser nós sócios assinamos. também. Quer dizer, é uma Mas associação. todos nós somos livres e eu até Sim. aconselhava também a fazê-lo, porque acho que Não houve muitos faz autarcas parte não houve, desculpa Zé, Sim, não houve sim, muitos autarcas a foram abrir. 20 e tal. Aquilo tem vindo em crescendo. E esperemos que continue a crescer, porque isto É uma realmente necessidade. o país merece bastante mais do que o que tem tido. Depois, até em questão de falarmos na questão da mobilidade, falarmos nos transportes, por exemplo, uma coisa que me salta e que me choca e também esbarra na transparência é, por exemplo, a Câmara ter um gabinete de comunicação que tem, creio que são 8 pessoas, já ouvi falar em 10, não tenho a certeza. Imagino que fique mais caro de 200 mil euros por ano. Está a ser usado e dedicado a publicitar eventos da Câmara e não só. E já foi notícia também recentemente. E creio que essas pessoas também podiam ajudar à mobilidade do concelho, fazendo e imprimindo os horários dos autocarros e os mapas da cidade nas paragens do autocarro. Porque até hoje eu não vi uma única paragem que tivesse um horário e um mapa. Isto para mim é inconcebível. E voltando agora à questão da mobilidade reduzida, eu creio que fomos os primeiros que estamos sempre a alertar a necessidade de passeios. Os passeios não têm que existir só nos centros urbanos, têm que existir em todo lado. Nós vemos famílias com as crianças pela mão numa estrada que não tem passeios e onde passam 2 carros. A estrada é estreita, é tremendamente perigoso para as pessoas. Não estou sequer a falar de pessoas de mobilidade reduzida, estou a falar de pessoas que têm boa locomoção. Depois temos carros estacionados na beira, mas as pessoas têm que passar pelo meio da estrada. Tem havido muitos acidentes, tem sido um concelho que tem sido flagelado com acidentes e alguns deles, infelizmente, mortais. E tem tudo a ver com isto, com este mau planeamento das estradas, uma falta de passeios muito grandes. No âmbito específico das pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou não, ou mesmo das pessoas portadoras de deficiência, há algumas questões que têm sido públicas, porque as pessoas expressam-se nas redes sociais ou enviam questionamentos. Um dos que temos recebido na redação do jornal é, por exemplo, pessoas que questionam em relação às vagas de estacionamento no Conselho de uma forma geral, mas especificamente na cidade, alguns dos pedidos de esclarecimento, no fundo de informação, que as pessoas alegam que tem sido reduzido, né, que perderam lugares reservados a portadores de deficiência. Um dos exemplos é ali em frente à zona do centro de saúde, onde agora vai ser a ciclovia. Agora os estacionamentos, desapareceram os estacionamentos. Mas isto também tem a ver com esta tendência atual, que é eliminar os carros em todos os centros das cidades. O que, no meu entender, é um erro, precisamente por causa disso. Fizeram-se obras, gastaram-se milhões de euros. Vamos chegar nas obras. Mas tem a ver também porque não se fez o estacionamento. As pessoas que têm mobilidade reduzida, e não estamos só a falar de pessoas que tenham deficiências, estamos a falar de uma pessoa que tenha 80 ou 90 anos. Como é que vai fazer? Às vezes um carrinho de bebê altera um pouco. Nem se fala. E depois carros mal estacionados, que é outra coisa que, no meu entender, é um desrespeito para todos. É inadmissível. Isso é, por exemplo, uma pessoa parar num lugar que seja num lugar de deficientes também é inconcebível, e acho que nisso a polícia tem que ser mais atuante. Agora, a cidade tem que ser programada para o futuro. Vamos chegar nas obras. Deixa-me só passar o Eduardo Oliveira para terminar o último ponto sobre as pessoas. É muita coisa. Por isso que esse tema foi dividido. Está tudo interligado, mas por isso que eu dividi em 3. O Paulo, seguindo aqui a nossa ordem, o Paulo falou na infância, falou nas pessoas com mobilidade reduzida. Caio ao Eduardo Oliveira, os idosos. Famalicão é um conceito com o resto do país, mas tanto o José apresentou, o Eduardo também, dados relativos ao envelhecimento. Que medidas é que o Partido Socialista pensa em implementar, tendo como foco as pessoas idosas?
Partido Socialista considera que é importante o combate ao isolamento social. Mal era se depois, esta pós-pandemia, se nós não fizéssemos um ato de reflexão, percebêssemos aquilo que passamos e tivéssemos também a consciência de que houve muitas situações, e existem muitas situações, de idosos neste momento em isolamento. Eu trabalhei na medicina, tive contacto, trabalhei com idosos e sei, em certa parte, da importância de haver aqui um trabalho da parte do Governo Municipal, da parte do Civil, de haver aqui um trabalho coletivo para combater o isolamento social. Isso deverá ser feito não só numa viagem, uma vez a Fátima, para tirar fotografias, como isso acontece todos os anos, mas sim diariamente. Os idosos precisam de atividades culturais, precisam de universidade sénior, precisam de conviver uns com os outros diariamente. E só assim combatemos o isolamento social. Nós defendemos a criação do Centro de Geriatria. A criação do Centro de Geriatria, onde o objetivo é o Governo Municipal criar a estrutura e, juntamente depois com os IPSS, dar esse espaço para a gestão das IPSS hoje do Conselho, ou seja, um espaço para o desfrute de todos. Com o centro de dia, com a universidade sénior, com a unidade de cuidados continuados, com a piscina adaptada, com a ginásio adaptado, e só assim é que podemos dar um fim de vida digno àqueles que tanto lutaram por nós, que são nossos pais, os nossos idosos, que têm tanto direito como nós. Vamos voltar então para o tema que a gente já tinha começado aqui e que estava aqui na lista como seguinte, e agora começamos com o Vitor Meira. O assunto incontornável, as obras, no centro da cidade especialmente. O prazo para a conclusão, segundo o contrato, termina já em outubro, o que é daqui a alguns dias, né? Pessoas... Eu estou dizendo a Fátima. Sim. Não tem nada contra a igreja. Mas essa questão de pedir a Fátima tirar fotografias é um bocadinho chocante. É preciso evitar esse tipo de discussões. Eu entendi que era uma crítica ao passeio como política. E por respeito, não é? Eu percebi que era uma questão mais da decisão política. Mas vamos à questão das obras. Como eu ia dizer, o prazo da conclusão das obras está previsto para outubro. O presidente da Câmara disse há dias, naquele momento reservado aos jornalistas após a reunião de Câmara, que não recebeu do consórcio de empreiteiros nenhum pedido de dilatação, de alargamento do prazo. Bom, tanto as pessoas com conhecimento técnico que passam pela cidade, como as pessoas que não têm conhecimento técnico, que são leigas, não vislumbram fim à vista. É isso que se ouve, que se lê nos comentários. Sim. Se fosse presidente da Câmara, lançaria no terreno tantas obras ao mesmo tempo? Antes de mais, ou eles não têm gente qualificada para trabalhar na área das obras, do urbanismo, ou então há aqui um completo regabof nas obras. Em primeiro lugar, como em todas as empresas que trabalhem como deve ser, os prazos têm de ser para cumprir. E a Câmara Municipal, em primeiro lugar, poderia ter, meus amigos, vocês têm, é um ano para cumprir as obras? Ok. A partir desse ano, vocês vão começar a pagar esse incumprimento, que é o que acontece com muitas obras que existem em Portugal. Mas o mercado municipal, por exemplo, não cumpriu o prazo dele. E depois o construtor ainda quis mais dinheiro, porque supostamente andou lá a fazer outras obras que não estavam dentro do plano, mas isso só eles é que sabem. É questão da transparência. Só eles é que sabem. São as obras no posto de turismo que é inaugurado, depois é fechado, depois fazem as obras, depois é inaugurado outra vez. É a loja do cidadão, que adiantam o dinheiro para fazer as obras e depois as obras atrasam, depois há incumprimento nos orçamentos, depois tem que se pagar mais dinheiro, ou seja... E até algum posto de turismo que foi feito e depois foi demolido e não foi nada barato.
Sim. Na verdade, Até são foi- nos últimos 14 anos, a Famalicão vai agora no terceiro posto de turismo. Ultrapassam vários milhões. É. Mas- Não tenho mas são presentes estas números, mas questões era o das primeiro obras, na Praça Dona Maria Em II. primeiro lugar, quando mais. o candidato da coligação diz que as obras estão todas englobadas dentro do mesmo apoio comunitário, do mesmo quadro comunitário. Mas as obras podem estar englobadas, mas podem ser feitas de uma forma faseada. Agora fazemos na Dona Maria, depois fazemos no mercado, depois fazemos no parque de estacionamento da antiga feira, ou seja, não é necessário, porque isto, em primeiro lugar, a empresa que está a construir aquelas obras todas é a mesma. Depois, a afetação de pessoal acaba por não ter pessoal que chega para um lado, nem ter pessoal que chega para o outro, e começa a atrasar tudo. Depois são os incumprimentos dos cadernos de encargo, porque as obras começam a dilatar, os prazos a não ser cumpridos, então eles têm que ir buscar, provavelmente, o dinheiro por outros meios. Então, aí está a parte de não cumprir os cadernos de encargos. Temos que continuar sobre as obras, mas agora vamos passar para outra pessoa, que é a Sandra. Eu achava que era, só olhei aqui para confirmar, e é. Ainda nessas obras, pronto, o Vitor Beira já explicou que não lançaria. Vitor Souza. Souza, para mim, eu conheci como Meira, peço desculpa. Vitor Beira de Souza, que é como... É espanhol, o apelido vem primeiro. O que vale é que no boletim eleitoral vem os nomes dos partidos, não é o nome dos candidatos. Então não estou induzindo ninguém em erro involuntariamente. O Vitor Meiro de Souza já disse que, se fosse presidente da Câmara, não lançaria, então, tantas empreitadas no terreno ao mesmo tempo. E eu pergunto, e se a Sandra fosse presidente da Câmara? Nesse contexto das obras que nós temos, alguma parte dessas obras tinha deixado de fazer? Ou pelo menos adiado? Não, algumas é que já estariam concluídas, nomeadamente os eixos cicláveis. Ou seja, para nós não faz sentido que este projeto, e nós sabemos que não foi prioridade deste Executivo, e eu disse, o atual Presidente da Câmara disse textualmente que não foi prioridade a construção dos eixos cicláveis e, portanto, no nosso entender, esse dossiê já devia ter sido executado há muito tempo. Quanto mais não fosse, quando ele foi apresentado em 2012. Portanto, continuamos mais uma vez a não apostar na mobilidade suave, e que vem também responder às alterações climáticas. Não concordamos com o candidato do Iniciativa Liberal. Os centros da cidade temos que retirar o peso do transporte individual. Temos que ter alternativas para as pessoas com mobilidade reduzida, para a pessoa com mobilidade reduzida, para a pessoa com deficiência. Temos que ter essas respostas, temos é que apostar em transportes que permitam a deslocação, que pode ser, acho que agora até já o contrato foi divulgado. O meio dos adiantes, desculpe só acrescentar, o carro de meio dos adiantes vai ser perfeitamente ecológico. É um erro não ter estacionamento. Mas nós vamos já chegar no José, já a seguir, ainda dentro desse espaço. Nós temos que antecipar o futuro, não podemos estar a olhar nós já vamos chegar. A pergunta que está aqui, porque é a seguinte, o Paulo vai encaixar exatamente nessa resposta. Temos aqui ainda o Miguel. Está aqui o Miguel. O Miguel é tão calado, Miguel. Então, olha, antes do Paulo vai para cima. Deixa a Sandra concluir, Sandra. O Miguel é muito calado. O futuro, e à semelhança de outras cidades europeias, é tornarmos as cidades amigas da pessoa, andar a pé, num modo suave, seja bicicleta, seja o que for. Vamos ajudar aqui a moderadora a sanar a falha, e Paulo, vou passar aqui ao Miguel, porque o candidato Miguel Lopes estava muito calado. Mas atento. Saltei por cima. Atento, sim, eu não disse atento, calado. Ainda nessa questão das obras, por exemplo, diz que a CDU representa os trabalhadores, está ali para ouvir as suas queixas, as suas dificuldades. Os trabalhadores, os comerciantes, as pessoas que lidam no dia a dia do mercado municipal, manifestaram publicamente algumas das insatisfações que têm no dia a dia, na sua rotina de trabalho, no recém-remodelado mercado municipal. Obviamente, ninguém coloca em causa a necessidade das obras e que houve sim melhorias a olhos vistos, não só para quem frequenta, mas também houve melhorias para quem lá trabalha. No entanto,
ficou aquém das expectativas. Alguns dos depoimentos que ouvimos apontam falhas no desenvolvimento do projeto, no âmbito do armazém um bocado baixo, que podem bater a cabeça, ou que a rampa de estacionamento apresenta, eles não sabem dizer exatamente porque não tem a informação, digamos assim, oficial, mas pronto, foi colocado uns mecos que passam a fazer cargas e descargas no outro lado, porque aparentemente a informação extraoficial, digamos assim, é que aquele espaço não é seguro. Há imagens que se vê lonas de plástico na parte de cima, que é por causa do calor, né, que tanto incomoda as pessoas, mas também, como estamos a falar de verduras, de peixes, de frutas, de flores, enfim, o calor afeta. Umas lonas bastante feias. Eu acho que não há lonas bonitas. Há melhores. Miguel. Bom, eu sinceramente esse tipo de problemas nunca tive ninguém que me expusesse tanto essas preocupações. Tenho passado pela praça de vez em quando, mesmo à noite, vejo algum ambiente. Sim, à noite funciona a zona da restauração, né? Durante o dia funciona uma área, à noite é outra. Vejo um ambiente com jovens que se divertem naquele espaço. Em termos de construção, sinceramente, não tenho capacidade, não é, para dirimir, portanto... Nem eu, apenas reproduzir depoimentos. Claro, mas sinceramente eu não tenho conhecimento desses depoimentos, porque se os tivesse, eu os colocaria no local próprio e no tempo próprio. Agora, relativamente às obras no centro da cidade, eu direi o seguinte: todo o investimento, isto independentemente do que se discutiu aqui, de estar a ser cumprido o prazo contratualizado ou não, independentemente disso, e acredito que não seja, e com certeza terá de ser pedido responsabilidades sobre esse atraso das obras em execução. Mas relativamente às obras, direi que todo o investimento, todas as obras que sejam dirigidas às pessoas, todas as obras, todo o investimento que se traduza em mais e melhor qualidade de vida para os cidadãos, nós estamos a favor. Eu acho que toda a gente, de uma forma ou de outra, está a favor das obras, está-se a falar aqui mais. Sim, mas o problema é este, é que as obras estão a ser executadas, independentemente de ser cumprido o prazo ou não, quando as obras estiverem aí finalizadas, todas as pessoas irão para lá e isso esquece. Já metade das lojas fecharam. Isso vamos voltar para o papo, calma. Permita-me só o seguinte. Sim, concluo. O que eu não concebo é que se gastem 8 milhões de euros no centro da cidade nas obras e que esse investimento e esses milhões de euros também não sejam aplicados nas freguesias. Porque nós temos muitas freguesias onde o investimento é necessário, na rede viária, no ambiente, em vários setores, e o certo é que, na cultura, e o certo é que isso não está a acontecer. Porque, de facto, está a ser gasto demasiado dinheiro no centro da cidade em detrimento das freguesias. Era exatamente uma pergunta que tínhamos, até já chegou lá, que era essa comparação. Não estragou nada. Estava calado, mas quando interviu, pronto, colocou. Já colocou aqui uma outra questão que podia passar batido. Mas vamos lá, ainda nas obras, a última coisa nesse sentido. Paulo, falamos dos timings. Você deixaria de fazer alguma coisa? Considera que faltou fazer alguma coisa? Nisso que está a ser feito, alguma coisa que acrescentaria, diria, não, se fosse eu a planear essas obras, se estivesse à frente da autarquia, tinha incluído nesse investimento tal coisa. Sim, eu estava para uma questão complexa, porque eu confesso que não conheço toda a amplitude da intervenção, mas nitidamente parece-me que, apostando na requalificação dos espaços urbanos como espaços de fruição, de aproximação ao comércio, de convívio das várias gerações, será sempre uma melhoria para o espaço urbano. Portanto, mesmo que os transportes individuais venham-se a tornar mais
amigos do ambiente, devemos privilegiar essencialmente a mobilidade suave e o transporte coletivo. Do cenário que se aproxima com o término das obras, provavelmente um dos aspectos que poderia ser prevenido era a criação, por exemplo, de um parque subterrâneo, que provavelmente teria alguma validade, mas terei que confessar que não sei até onde é que a intervenção se estende e se poderia ter sido feito outro tipo de intervenções. Não, mas então, na resposta assim, objetiva à pergunta, que foi se acrescentaria alguma coisa a esse projeto, seria a criação de um parque de estacionamento. Sim, eu penso que na intervenção que foi feita e que houve alturas em que se chegou a ponderar essa possibilidade, haver um parque subterrâneo teria sido um ganho também para a cidade. Vamos então mudar de tema. Calhou ao Eduardo. Na área da saúde, as câmaras vão ter, por exemplo, responsabilidades na área dos centros de saúde. Não é? Quais são por exemplo, as propostas que o Partido Socialista tem para as unidades de saúde familiares, para a saúde do Conselho de uma forma geral? O Partido Socialista, nas visitas que fez já há algum tempo no roteiro que fez pela saúde individual Famalicão, percebeu que as unidades de saúde familiares atualmente não têm condições dignas para que a nossa comunidade usufrua. É importante termos bons profissionais da saúde, mas precisamos também ter boas condições e infraestruturas dignas para o usufruto da nossa comunidade. Somos defensores da modernização das unidades de saúde familiares. Uma parte do bolo do PRR vai nesse sentido. Existe verba para isso, mas é importante neste momento o Governo Municipal ser presente com projetos para renovar as nossas unidades de saúde familiares. E não é isso que acontece. Priscila, eu há pouco falando das obras, eu gostava de acrescentar que uma coisa se materializasse. Em 2007 foi prometido ao Conselho em notas de imprensa a ecopista. Em 2013 foi prometido o saneamento básico a 100%. Em 2017 foi prometido a pista de atletismo do Talvai. Chegamos a 2021 é prometido novamente. O que acontece atualmente é que investe-se mais na comunicação e no marketing, isso sem dúvida, este governo municipal. Temos que usar os parabéns, porque são muito fortes nesse sentido, mas verdadeiramente a realidade e aquilo que vivemos atualmente é que temos carências na área da saúde, temos carências na área da mobilidade, temos carências em várias vertentes que são as vertentes responsáveis por dar qualidade de vida às nossas famílias. Isso é que é preocupante. Mas só para a gente concluir aqui a área da saúde. Na área da saúde é importante aproveitar este momento e temos condições para isso através do PRR de investir nas unidades de saúde familiares, modernizar as unidades de saúde familiares, garantir a medicina dentária e a nutrição nas nossas unidades de saúde familiares. Esse trabalho tem que ser feito, mas tem que ser feito, e é aquilo que eu defendo, que é política, que é de verdade, que é praticada diariamente e não só que é praticada meio dos meses das eleições. Obrigada. Pelo papelinho, eu tinha que voltar para o José Bilhoto, mas os últimos serão os primeiros e vamos direto ao Miguel Lopes. Agora está bem presente, já não me esqueço mais de si. Peço desculpa mais uma vez. Vamos falar sobre a cultura. Há 20 anos, há cerca de 20 anos, a Casa das Artes despontou no panorama nacional pela qualidade da programação. Atraía gente de todo o norte do país, gente, até público do norte de Espanha. Grandes nomes do mundo das artes e da cultura passaram por lá e aí elogiaram a qualidade das instalações. E da programação. Sim, o uso falava assim, o público elogiava, né, a programação e os artistas, por exemplo, o Ian Tissot, que eu acho que é francês, ele dizia que tocar na Casa das Artes era das melhores salas de espetáculo onde ele já tinha estado. Que ideias é que tem para a Casa das Artes e para os outros espaços culturais do município para que eles tenham prestígio dentro e fora do Famalicão?
Bom, todos devemos defender, digamos, as atividades culturais, porque isso faz parte ativa, digamos, da vida também das pessoas. Naturalmente que a Casa das Artes, eu próprio já atuei na Casa das Artes, já estive em cima do palco a atuar, e realmente, desde que foi construído, tem sido desenvolvido, digamos, um bom trabalho relativamente, digamos, à programação. Sendo que, ultimamente, não tem havido uma programação mais eficiente, também tem a ver também com este problema que estamos a atravessar da pandemia. Mas, digamos que a cultura não deve ser só praticada na cidade e ao qual as pessoas residentes nas freguesias circunvizinhas tenham acesso. Portanto, é preciso trazer as pessoas das freguesias mais distantes para participarem e assistirem a espetáculos, à programação da Casa das Artes. Olha, foi dado agora um bom exemplo, por exemplo. Foi dado um bom exemplo com a requalificação do Cine Teatro Narciso Ferreira em Ribadavia. Portanto, isso é um bom exemplo, porque a atividade cultural naquela região vai ressurgir. As freguesias envolventes, como Oliveira de São Mateus, Santa Maria, Pedome, bairro de Elães, com certeza que vão ter ali um espaço cultural onde vão poder assistir, digamos, a espetáculos diversos, porque aquela casa, pelo que sei, o Cine Teatro Narciso Ferreira foi revitalizado com vários espaços, nomeadamente cinema, teatro, exposições. E, portanto, nós, a CDU, defende de facto que as atividades culturais sejam, digamos, praticadas e que sejam servidas a toda a gente do Conselho e não ao pessoal da cidade. Obrigada. Voltamos então ao José Grioto e aproveitar a oportunidade do tema que já estava aqui em pauta e o Eduardo já lançou, que é a questão ligada à parte desportiva, né? Por exemplo, o centro de atletismo, ele é falado desde 2013, na altura uma obra que foi começada. Sim, ele faz parte do programa eleitoral do Dr. Paulo Cunha quando era candidato pela primeira vez, entretanto depois foi lançado. Pela primeira vez, pela segunda, e parece que continua a ser tema para esta nova candidatura. Aliás, nós vemos muitos dos temas que, e tenho pena que não esteja cá, o candidato Mário Passos, porque inclusive porque ele é vereador do desporto. É vereador do desporto, foi o vereador das freguesias, das associações, quer dizer, conhece muito bem o Conselho, mas depois na prática as coisas não foram feitas ou as coisas estão mal feitas, não é? Nós, em relação às obras, temos 4 problemas muito grandes, no meu entender, que é, em primeiro lugar, a necessidade das obras. O Conselho, que é tão vasto, a autarquia está centrada no centro da cidade e esquece completamente todo o Conselho. Depois ainda há uma coisa mais grave. É que tu, por Alcatrão, não se não, mas é grave que há umas freguesias que são de uma cor e são tratadas de uma maneira. Há outras que são de outra cor, são tratadas de outra. Isto para mim é inconcebível, eu nem sei como é que podemos classificar isto. Depois o custo, também custos exorbitantes, com materiais caríssimos, também aquela questão da pedra e blocos de granito a substituir calçada à portuguesa, destroem os montes para melhorar o que já estava bem. A questão da programação, quando as pessoas já estão completamente saturadas de obras em véspera de eleições, isto é uma política barata não, é uma política cara, porque sai muito cara, fazer tudo uma vez só sai muito caro, e depois e mesmo assim nem sequer se conseguem terminar as obras a tempo. E depois é a questão da oportunidade perdida. Realmente gastou-se muito dinheiro, as pessoas, para terem uma ideia, gastou-se na Praça Dona Maria II 8 milhões de euros, na Praça foram 4 e ainda há 700 mil euros em disputa. Vamos só contextualizar, onde foi 8 milhões, 8 onde foi milhões 4, para as pessoas que estão assistindo entender. entender. Maria II, e não se faz um parque de estacionamento. Já perguntámos várias vezes ao candidato Mário Passos porque é que não se fez o estacionamento, até agora não ouvi resposta nenhuma. Já ouvi dizer que foi para aproveitar o prazo da candidatura
quer dizer, foi feita mal e a correr à última hora. Também já ouvi dizer que porque tem ali um lençol freático, é assim, eu quando ouço essa do lençol freático só me lembro do túnel do Canal da Mancha, quer dizer, há um túnel de comboio de alta velocidade que passa por baixo do mar, o que é que diriam esses engenheiros, não é? Se ali temos um problema de um lençol freático, o que é que diriam esses engenheiros? Não posso sequer comentar porque desconheço essa E depois também a questão do futuro, porque a cidade agora está pronta para o futuro, e o que é que eu vejo? As ruas todas que tinham paralelos agora estão impermeabilizadas. As que tinham calçada portuguesa também estão impermeabilizadas. A água não se infiltra no terreno, tem que ser escoada. É escoada por umas grelhas que são, não sei se já repararam, finíssimas, metidas por baixo desses tais blocos de granito. Aquilo vai entupir um dia e vamos ter ali inundações. E depois vamos ouvir a velha desculpa, ou aliás a moderna desculpa, que é isto é o aquecimento global, são as alterações climáticas, quando são erros que nós fazemos na própria construção. E por isso, quando me dizem que estão a programar a cidade para o futuro, a mim parece-me é que estão a programar, não estão a programar nada, porque ninguém está a pensar no futuro, nem sequer estão a imaginar como é que vai ser o futuro, não é? Eu estou a deixar-o falar por causa dos seus apontamentos, mas vá lá, homem, responda sobre a cidade a respeito do desporto. É sobre o desporto, essencialmente são as obras, mas eu deixo. Está dentro do tema, é obras, mas. Tem tudo a ver com. Eu sei, são obras, tem tudo a Já ver. contrataram um homem com 39 minutos da cidade europeia. Essa obra também, quer dizer, nem sei do próprio, quer dizer, terraplanaram o terreno. Não, terraplanaram o terreno. Eu ouvi falar em valores e eu aí não tenho a certeza de 400 ou 600 mil. É assim, as pessoas não têm ideia do que é que custa terraplanar um terreno. Mas é que eles já fizeram um crédito. Por aquele preço, já fizeram um crédito. terraplanava 10 terrenos iguais. Isto é um despesismo. Eles já fizeram o crédito para realizar a obra. Já foi há não sei quanto tempo. Mas esse dinheiro que foi gasto dava para terraplanar 10 vezes aquele terreno, 20 vezes aquele terreno. Aquele terreno não tem como justificar esse dinheiro que foi gasto. Essa informação é pública, vocês podem consultar. Sim, mas é um assunto que já é tão antigo que está receoso, quer dizer, nunca mais avançou. Eles em 2019 tiveram um saldo negativo na conta. Eu nem quero imaginar qual vai ser o saldo negativo Deixem-me só terminar. Temos uma Câmara que é despesista, cobra os impostos mais altos de todo o Distrito de Braga e dizem que não podem baixar os impostos. Valha-me Deus. Eu acho que é do mínimo bom senso baixar os impostos e ser parcimoniosa nos gastos públicos. Agora voltamos para a moderadora. Até porque não podemos ir assim muito para além do tempo combinado. Antes de conceder um minuto de apelo ao voto que ficou acordado previamente com todos os candidatos, eu gostaria de falar sobre a abstenção. Né? Como eu disse, esse debate está sendo emitido na sexta-feira, o último dia de campanha eleitoral. No dia seguinte é o dia que as pessoas têm para refletir sobre o seu voto, a tomada de decisão. E a primeira decisão é ir votar. Nas duas últimas eleições autárquicas, né, que foram realizadas em 2017 e em 2013, a abstenção no Conselho de Vila Nova de Famalicão foi de cerca de 35%. Então, o que eu gostaria de pedir a cada um de vocês, em cerca de um minuto, o que é que diriam para convencer os eleitores a saírem de casa no próximo domingo e votar? Irem votar, não é o apelo ao voto ainda. Vou ter a oportunidade do apelo ao voto. É ir votar. É o ato de votar, que é um direito muito importante e que eu acho que faz parte da cidadania, da nossa atividade política também, do papel da imprensa, consciencializar as pessoas sobre a importância do voto. Então, pronto. Eu faço das minhas palavras as suas. Não, mas agora eu já gastei. Já disse tudo o que havia para dizer. Não, é realmente um direito e, na minha opinião, devia ser um dever as pessoas votarem. Porque nós não podemos andar ao sabor da abstenção. Como dizia há uns tempos atrás um político, a abstenção é a maioria no Parlamento. A abstenção é a maioria no Parlamento. E essa abstenção, depois os votos são distribuídos pelos partidos que provavelmente têm mais votações. Mas
o que eu pedia sempre às pessoas era que realmente fossem votar. É importante votar porque é um direito, é um direito democrático. Se toda a gente andou a lutar estes anos todos de ditadura para chegar ao 25 de Abril e ter liberdade e poder escolher as pessoas que querem para o governo e para os municípios e para as freguesias, as pessoas, se querem melhorar, se querem ter melhores condições de vida, têm que escolher. E depois, sim, se votarem errado, têm que tirar as ilações e têm que apontar o dedo a quem escolheram. Por isso, é um direito de sair do sofá, do conforto, e eu sei que é domingo e toda a gente gosta de sair, tempo, talvez chova, mas era importante mesmo que fossem votar, independentemente de quem vota. Bom, a abstenção muitas vezes tem a ver com as pessoas muitas vezes sentem com a forma, compreendem a forma ou o modo, digamos assim, como as pessoas têm, digamos, governado, neste caso, o nosso Conselho. Portanto, muitas pessoas não vão votar porque não acreditam em quem nos governa. De qualquer forma, eu direi que, pessoalmente, apelo a todos os famalicenses para que participem, votando no ato eleitoral do próximo domingo. É que votar é um dever, digamos, de cidadania. Portanto, temos o dever e a obrigação de votar. Direi também que votar é participar na democracia. Votar é também exigir e pedir responsabilidades a quem nos governa. Obrigada. José Bilhoto, por que votar domingo? Aquilo que digo em relação a esta necessidade e a obrigação que as pessoas têm que votar, eu não digo que é dever, é mesmo uma obrigação. É um direito, mas é uma obrigação. É precisamente a mesma razão pela qual eu me meti neste projeto político, que é, nós estamos há 20 anos e o país está a estagnar. Nós estamos parados, os ordenados não sobem, o custo de vida aumenta e as pessoas estão a viver ligeiramente melhor umas vezes, outras vezes pior. E precisamente por isso eu também saímos do conforto, precisamente porque queremos que mude alguma coisa. O não votar é deixar que outros decidam por nós. E aqueles que estão instalados, que têm o poder, esses querem que o senhor fique em casa e que não vote. O senhor, para mudar, temos que votar. Obrigada, José Bilhoto. O senhor e a senhora. Eduardo Oliveira, por quem votar neste domingo, dia 26? A taxa de abstenção tem aumentado muito pela culpa dos políticos, nós políticos, porque a nossa função, e quem está na política ativa tem que ter a responsabilidade de cativar as pessoas a participar na política, porque o serviço da causa pública, de estarmos de servir as necessidades da nossa comunidade, defendermos as necessidades da comunidade, devemos convocar as pessoas, não devemos fugir delas, devemos ir junto delas e fazer-lhes ver que é importante que elas participem. O meu problema é que a maior parte dos políticos fazem questão de afastar as pessoas, confundir as pessoas relativamente a qual onde devem votar, se é na escola ou se é na junta, não esclarecem, há falta de esclarecimento, mandar boletins de voto para casa das pessoas agora para confundir as pessoas a dizer em quem é que deve votar da forma como fazem, a camuflar os outros partidos, a tentar... Depois, cartas que são enviadas poucos dias ou um dia antes nas caixas de correio denegrirem a imagem das pessoas. E a política não é isso. A política e aquilo que nós defendemos na política é verdadeiramente servir as pessoas, servir as famílias. E lamento que muitos deles precisem e dependam da política e não façam verdadeiramente aquilo que é preciso, que é servir a comunidade. E quando nós servimos a comunidade seriamente, verdadeiramente, fazemos-o todos os dias. Quando fazemos de uma forma de eleitoralismo, só fazemos a poucos meses de eleições e é lamentável por isso é que as pessoas deixam de acreditar na política, porque há um conjunto de pessoas que fazem este tipo de jogadas que é triste para a democracia. Paulo Costa, por que votar não? Eu poderia começar por essa questão básica do exercício da cidadania. E até sendo desagradável, até para as pessoas que nos possam estar a ouvir,
Eu acho que as pessoas têm que ser autoexigentes com elas mesmas, no mínimo, para exercer esse ato básico de participação através do voto. Estão aqui 6 pessoas que são candidatas, por muito maus que eles possam parecer e ser, algumas ideias que defendem serão certamente proveitosas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, de alguma forma, elas deveriam, não estou a exigir que conheçam todas as propostas dos partidos, mas deveriam informar-se de uma forma que seja básica e irem às urnas participar. Porque uma das coisas mais dolorosas nesta democracia que vivemos, com todas as suas deficiências e falhas, é as pessoas não poderem e deverem participar nesse ato, que é a forma mais clara que temos de participar, que é através do voto. Muito obrigada. Sandra Pimenta, então. Bem, eu secando já aqui algumas coisas que foram ditas aqui, eu acho que essencialmente o que nós temos assistido é este descrédito da ação política, dos políticos em geral, e sou sincera, mesmo a nível pessoal, custa-me imenso quando ouço dizer que são todos iguais. Nós temos a obrigação de mostrar que não somos todos iguais e se calhar também por isso é que hoje estamos aqui a apresentar. Sem dúvida que Famalicão não é exceção, isto é a semelhança de todo o território. Nós continuamos a ter políticas que afastam o município das decisões locais. Eu penso que isso seria essencial reverter, até para as pessoas perceberem que são ouvidas e que são envolvidas. Portanto, acho mesmo obrigatório que se inverta esta tendência de, a partir do momento que é eleito, afasta-se da comunidade. Precisamos de ouvir a comunidade, precisamos de ouvir as denúncias. Nós temos casos mesmo muito graves no nosso concelho, caso de Fradelos, com várias denúncias, em que simplesmente não ouvem a população e agora dizem que é muito bom viver em Fradelos. Temos o caso de João, aqui onde estamos, com uma denúncia já desde março, com a instalação de um depósito de gás em risco junto a habitações e simplesmente o Executivo ignora. Então, e votar é se posicionar. Exatamente. Votar é também dizer que queremos alterar as coisas, que a população tem de ser ouvida, que as suas preocupações têm de ser tidas em conta. Portanto, por isso é fundamental informarem-se sobre o que é que cada partido defende. Isso também é fundamental para fazermos um voto em consciência. E depois, e especialmente, dirijo-me às mulheres, ao eleitorado feminino, porque nós temos que participar mais ativamente na vida política. Temos que inverter esta tendência de que só os homens é que se podem candidatar, só os homens é que têm o direito de se candidatar. Vão pesquisar sobre as grandes sufragistas, nomeadamente a Carolina Beatriz Ângelo. Inspirem-se na história dela e votem no próximo domingo. Agora sim, vamos falar sobre as razões pelas quais os famalicenses consideram, né, que cada um de vocês devem ser os escolhidos. Para quem eventualmente tenha começado a assistir agora, concorrem às eleições do próximo domingo 7 candidatos à presidência da Câmara Municipal. É um número histórico, nunca antes tantos candidatos concorreram à Câmara de Famalicão. Estão aqui 6. Infelizmente, o Dr. Mário Passos não tinha disponibilidade de agenda para a data de hoje e nem para algumas outras datas que tentamos, e era preciso viabilizar o debate. Entretanto, os outros 6 candidatos estavam disponíveis e, portanto, o debate prosseguiu sendo o Dr. Mário Passos. Aliás, ele não se importou que fosse realizado sem a sua presença. Então, os 6 candidatos que aqui estão, seguindo a ordem do sorteio que nós fizemos antes do início do debate, vamos começar então com o Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista, que tem 1 minuto para dizer aos famalicenses o que é que devem votar em si. Caras e caros famalicenses, é já neste domingo que se decide o futuro de Vila Nova de Famalicão. Decide-se se pretendemos um conselho para alguns ou se pretendemos um conselho para todos. O que o Partido Socialista defende é que Vila Nova de Famalicão seja verdadeiramente um conselho para todos.
Um conselho para todos garantindo saneamento básico a 100% para toda a comunidade. Abastecimento de água. Melhores condições de saúde, melhores condições em termos de mobilidade, transportes públicos. Há muito a fazer em Vila Famalicão. Mas, para que isso seja possível, é importante que neste domingo, dia 26 de setembro, vote na mudança. Vote no Partido Socialista. Estamos disponíveis e aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, é fazer uma política para as pessoas, para as famílias. Por isso, contem connosco para cuidar de todos os famalicenses. Votem no Partido Socialista. Obrigada, Eduardo. Então vamos à Sandra Pimenta, candidata do PAN. Por que os famalicenses devem votar em si? O PAN apresenta-se nestas eleições autárquicas para quebrar ciclos, para pôr o dedo na ferida e trazer a debate temas como a questão das alterações climáticas, da sustentabilidade, da proteção e bem-estar animal, que este Executivo continua a ignorar. Mas também proteger a população mais vulnerável, dar mais apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, garantir apoios aos cuidadores informais, garantir que a pessoa com deficiência é verdadeiramente incluída na nossa comunidade. Precisamos de outro tipo de políticas que pensem no concelho como um todo, que não fiquemos só centrados no centro da cidade. Precisamos de políticas integradas, que pensem pessoas, animais e natureza, todos os níveis. Por isso, no próximo dia 26, vota PAN. Obrigada, Sandra. Miguel Lopes, o apelo ao voto na CDU. Bom, comigo, no Executivo Municipal, portanto, tenho a esperança de ser eleito para o Executivo Municipal. Não me passa pela cabeça atingir a presidência da Câmara. Irei comigo, no Executivo Municipal. Os famalicenses podem estar certos de que terão em mim uma voz firme, reivindicativa e, acima de tudo, exigente. Apresentarei propostas, ideias, projetos que se traduzam em mais e melhor qualidade de vida para os famalicenses, mais bem-estar para os famalicenses, digamos, para todos os que integram o nosso concelho. Porque muitas vezes fala-se muito só naqueles que vivem aqui na cidade e nas freguesias circunvizinhas. Portanto, o nosso concelho é mais largo. Serei também atuante, exigente na defesa dos interesses do nosso concelho e dos nossos valores. Mas serei, acima de tudo, com a minha presença no Executivo, uma pessoa solidária e de consensos. Pois podem estar certos todos os famalicenses que viabilizarei todas as propostas, todos os projetos que se traduzam, como disse, digamos, no bem-estar e que resultem em mais e melhor qualidade de vida para os famalicenses. Viabilizarei todas as propostas, todos os projetos, venham elas de um lado, venham elas do outro. Portanto, eu não olharei à paternidade. Obrigada. E por outro lado, só para terminar, permita-me dizer que ainda hoje há muitos famalicenses que têm preconceitos, direi mesmo receios, de se dirigir à Câmara Municipal e aí apresentar, digamos, os seus problemas com vista à resolução dos mesmos. Pois comigo, no Executivo Municipal, eu serei a voz dessas pessoas. Serei, portanto, a voz dos que não têm voz. Obrigada, Miguel. Então, José Bilhoto, candidato da Iniciativa Liberal. Como vimos ao longo deste e de todos os outros debates, os famalicenses não têm o que merecem. A nossa candidatura é a única que é realmente uma alternativa à atual gestão camarária. O voto útil é na Iniciativa Liberal. Nós propomos uma redução de impostos que se traduzirá no aumento do rendimento dos famalicenses. Somos favoráveis à liberdade de escolha nos serviços de saúde e na educação. As pessoas têm que ter liberdade para escolherem aquilo que é melhor para elas, porque só escolhendo aquilo que é melhor para elas trará mais competitividade e mais e melhores serviços. Nós propomos a descentralização dos serviços, colocando a Câmara mais próxima dos cidadãos
e ao serviço dos cidadãos. Nós defendemos a transparência de maneira a que haja mais escrutínio e que as pessoas participem mais nas decisões, evitando situações que tanto têm atrasado o nosso país, que são aquelas situações menos claras. Nós queremos tornar o nosso município um município mais livre, mais aberto, mais capaz. Um município onde liberdade seja sinónimo de responsabilidade. Por isso, no próximo dia 26, votem em nós. Vote Iniciativa Liberal. Confie em nós, nós confiamos em vós. Obrigada, José Luís. Então, Vitor Meira de Souza, candidato do Chega. Caros famalicenses, como vocês sabem, o Partido Chega é um partido recente, talvez o partido mais recente destes que se apresentam às eleições. Vocês conhecem-nos a nível nacional pela nossa frontalidade, pelo nosso caráter, pelo facto de não sermos politicamente corretos e não abordarmos os temas que geralmente são mais complicados e mais fraturantes para a sociedade. O que nós queremos em Famalicão é uma política de proximidade, uma política de honestidade, de transparência e que seja uma política de proximidade com o cidadão. Nós queremos trabalhar com os famalicenses, queremos que eles nos tragam os problemas que têm, nós iremos em conjunto resolver esses problemas, criar soluções e, por isso, no dia 26, votem no Chega, deem-nos a oportunidade de estar no Executivo, nós iremos marcar a diferença e vocês vão ver que realmente o Chega é o partido que tem que fazer a diferença, porque ou vocês vão continuar a votar nuns ou vão continuar a votar noutros. Nós queremos que votem em nós. Muito obrigado. Obrigada, Vitor Meira de Souza. Paulo Costa, o apelo ao voto no Bloco de Esquerda. Obrigado, Priscila. O Bloco de Esquerda não tem nenhum pozinhos para limpim-pim que, mesmo ganhando as eleições, transforme magicamente a vida das pessoas. O Bloco de Esquerda tem algumas propostas que acham que serão importantes para a melhoria da qualidade de vida de todos os famalicenses e, essencialmente, aquelas faixas populacionais mais fragilizadas, nomeadamente a população séria e a população infantil, comprometendo-se a pugnar por bons serviços públicos de saúde e educação, pugnando por uma habitação acessível, uma habitação pública que permita que todas as pessoas que se queiram fixar no Conselho tenham essa possibilidade, uma rede de transportes que seja eficaz, eficiente e ambientalmente sustentável, porque o ambiente estará seguramente num patamar, porque envolve todas estas questões. O ambiente será certamente uma questão que o Bloco de Esquerda estará atento e, tendo mais voz, seguramente também teremos melhor ambiente em Famalicão. Muito obrigada, Paulo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Associação Teatro e Construção, que nos cedeu este espaço, este magnífico auditório para a realização deste debate. Notícias de Famalicão defende a pluralidade, a independência, a diversidade. E então, para nós fazer todo sentido, por exemplo, sair, fazer o debate fora do espaço da cidade, como falamos aqui tantas vezes, prestigiar as freguesias, e faz parte dos nossos planos promover eventos e rodar pelos espaços do Conselho. Somos ainda pequeninos, mas estamos a começar a crescer. Ainda não temos um ano, havemos de lá chegar. Muito obrigada aos 6 por estarem aqui presentes. Eu já começo a despedida, a pedir desculpa. Eu não sou uma jornalista de imagem e de som, eu sou do jornalismo escrito, eu sou da investigação, mas acho que era muito importante essa iniciativa e dei o passo de coragem para organizar esse debate e as entrevistas. Também não temos assim muitos meios. Para quem nos assistiu até agora, eu espero que esse momento tenha sido rico,
que tenha despertado o interesse em saber mais sobre as propostas aqui apresentadas, conhecer mais a fundo as ideias. Eu espero que no domingo, faça chuva ou sol, saiam de casa, vão votar, escolham bem, votem em consciência, porque é uma decisão que afeta o presente e o futuro de todos nós. Muito obrigada.